Hoje eu vim tirar uma dúvida muito recorrente aqui no escritório, que os prestadores de serviço procuram, querendo saber como ele paga menos imposto, se atuando como pessoa física ou se ele abrir um CNPJ, né? Então, para essa e outras situações, depende, né? Depende para que tipo de prestação de serviço vai acontecer. Depende do faturamento que essa pessoa vai ter, né? Por isso a gente tem que fazer esse planejamento tributário, né? Então, assim, hoje se uma pessoa física, né, um prestador de serviço, tiver em média um faturamento, vamos falar de mais ou menos 5, 6 mil, e se essa atividade não for regulamentada, não for uma atividade que ele precisa ter o registro lá na classe, compensa sim continuar atuando como autônomo, né? Fazer o carnê-leão, fazer o controle de despesas e pagar o imposto por lá. Mas a partir desse momento que esse faturamento começa a aumentar, existem duas formas, né, da gente planejar. Se é uma atividade que é uma atividade de prestação de serviços que cabe nos quinais de MEI, ele pode sim abrir um MEI, né? E fazer as notas e fazer toda a apuração lá pelo CNPJ do MEI, pagando um imposto bem pequeno, né? Porém, esse tipo de CNPJ, ele não serve para todo prestador de serviço, né? Os prestadores de serviço que hoje têm atividades regulamentadas, engenheiro, contador, advogado, representante comercial, eles não podem ser MEI. Então, assim, a gente precisa ter sim um CNPJ. E o faturamento e a apuração do imposto acaba sim compensando fazer por um CNPJ, tá? Eu vou demonstrar para vocês um cálculo simples aqui na sequência, mostrando para vocês o faturamento sendo PJ, né? E o faturamento a gente sendo um prestador de serviço e também um prestador de serviço que dependa do enquadramento de fator R para pagar menos imposto. Então, assim, existem várias formas da gente olhar para esse faturamento e ver o que realmente você tá buscando e te entregar, talvez, né, a melhor forma de você conduzir, o menor imposto para você pagar. Por isso que a gente está aqui do outro lado, tá? Então, assim, ó, veja, aqui nós vamos demonstrar primeiro o cálculo dessa forma. Então aqui eu vou demonstrar para vocês com esse faturamento que a gente falou mais ou menos de 5 mil reais, tá? Para pessoa física. Essas despesas dedutíveis são algumas despesas que para apuração de carnê-leão, a Receita Federal, ela aceita como tirada à base de cálculo. Então aqui entra aluguel, energia, água, despesas com marketing, aí precisa avaliar, vou deixar uma média aqui de uns R$ 1.000, tá? Só para a gente calcular. Não temos despesas com folhas, porque é só um prestador de serviço. Vou considerar que a gente vai recolher o INSS sobre o valor do salário mínimo, tá? A alíquota de ISS, ela varia de 2% a 5%, né? Então, eu vou manter aqui 2%, que é a alíquota do município do qual eu tô falando aqui, tá? E dependendo da atividade de autônomo, né, que a gente fala, se for uma atividade que precisa recolher o ISS, né, as prefeituras, elas variam um ISS fixo de 900 e pouquinho a 2.200 mais ou menos. Então, eu vou deixar aqui R$ 1.000, uma média para a gente só calcular aqui o valor de imposto que a gente pagaria. Tá? Então, nesse caso, com esse faturamento, a gente tem aqui ó, um percentual de imposto na pessoa física de 7,5%, enquanto no CNPJ o meu mínimo é 8,9%. Compensa sim eu ainda ser pessoa física para esse faturamento de R$ 5.000, recolhendo aí o INSS sobre um salário mínimo, tá? Agora eu vou voltar aqui nessa mesma situação e vou colocar um faturamento de R$ 15.000. Não vou mudar nada aqui. Aí, ó, daquela alíquota já vai para 20,56 na pessoa física.
Enquanto num CNPJ eu já tenho uma alíquota menor, certo? Porém, para CNPJ eu vou voltar aqui que eu tenho outras situações que eu preciso pensar. Então, assim, se eu for enquadrado em uma atividade que eu dependo de fator R, eu vou mudar o valor do meu Prolabore. O ISS, ele não é mais fixo, né? Porque para o Simples Nacional, o ISS ele é sobre faturamento, então ele mantém o percentual de 2%. E eu ainda assim tenho uma alíquota menor no Simples Nacional para esse faturamento de 15 mil, com esse Prolabore um pouquinho mais alto se eu depender de um fator R, tá? Então tá aqui para vocês a apresentação. Deu para ter uma ideia aí de quando a gente fala que depende, né? Que depende do faturamento, depende da atividade, depende, né? Então depende do que cada prestador está buscando e está precisando, tá? Então assim, eu espero ter ajudado, espero ter respondido às dúvidas, né? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, curte a nossa página lá no Instagram e até a próxima.